Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Brasil por Elas. Eu gosto de dizer que é o podcast mais autêntico, criativo, leve, livre e lucrativo desse planeta, desse mundão digital. E hoje aqui no nosso programa nós vamos falar sobre um assunto que eu acho extraordinário. Vamos falar de gente? Vamos falar de pessoas? Mas eu não vou falar sozinha, não. Eu tenho 3 convidadas incríveis hoje aqui no nosso programa e eu quero que você tenha a oportunidade de conhecer mulheres autênticas, maravilhosas e que têm muito conteúdo para agregar na sua vida, na sua carreira e no seu negócio. Então, com vocês, as founders aqui, as nossas fundadoras da Brasil por Elas. Seja muito bem-vinda! Cláudia Bel, Sinara Chudré, Cibele Baldei, sejam muito bem-vindas. Estou muito feliz. Gratidão, Sil, gratidão por esse momento. Eu costumo dizer que é uma experiência que traz crescimento. Então, o Brasil por Elas, quando eu tomei a decisão de estar com vocês, primeiro que eu vi total sentido do que eu acredito para a minha vida, desse movimento, de movimentar outras mulheres. Então, gratidão por você ter essa ideia, criar esse projeto incrível, parabéns, parabéns. E eu tenho certeza que nós, juntas, iremos alcançar muitas vidas. Coisa boa. E você, Sinara? Então, eu fiquei surpreendida com o nosso primeiro encontro, né? Que foi quando eu fui convidada pela minha amiga Patrícia, né? Calmon. E eu me encantei com aquele convite. Falei, gente, Brasil por Elas, encontro de mulheres, né? Empreendedoras, eu vou lá conferir esse evento. E me saí de lá muito satisfeita, muito alegre, muito feliz. E creio que um Brasil por Elas, com mulheres unidas, seremos mais fortes. É uma palavra que eu acho que juntas somos mais fortes, hashtag, né? E gratidão, Sil. Agradeço a Deus por Ele ter te dado essa visão, né? Esse momento visionário, essa oportunidade de estar junto com vocês. E é um prazer estar aqui hoje. Que coisa Muito boa. obrigada. Eu que agradeço também. Cláudia, e aí? Estamos aqui. Emocionada, né, Sil? Vendo a trajetória da Sil aí, né? A gente trabalhou juntas e passamos desafios depois, né, Sil? Encontros, reencontros. E te encontrar num projeto desse Brasil por Elas é muito emocionante, né? E ainda mais quando você traz um tema hoje, né? De falar por pessoas, que é o que você tem de melhor, né? Você conecta, né? Eu acho que o resultado de todas nós, sempre tem alguém que fala, a Sil que me apresentou fulano, que eu falei com ciclana, e sempre a Silvana está ali como conectora. Então, te agradecer por você ser essa pessoa de conexão entre a gente, com certeza o Brasil por Elas aí, sobre a sua liderança. Já estamos rumo ao sucesso, né, gente? Com certeza. Ainda bem que eu tenho vocês, viu? Pra gente poder crescer e impactar cada vez, né? Aqui, assim como a gente fala, né? Nós criamos os nossos próprios movimentos, cada uma tem o seu movimento, eu quero conhecer um pouquinho mais, mas juntas a gente está movimentando o Brasil e o mundo. Então, eu queria, assim, hoje, a gente falar um pouquinho primeiro. Qual é o negócio de vocês? Qual é o movimento de vocês e que impacta diretamente na vida das pessoas mesmo? Quem gostaria aí de começar? Eu posso começar, né? O meu trabalho, ele é muito... Eu falo, né? A gente trabalha com gestão de pessoas, por isso quando a Sil, né, a Ju falou do podcast com esse tema, eu falei, maravilhoso, né? Tudo aquilo que eu faço. E acredito nas pessoas, né? Então, meu trabalho é na área de gestão de pessoas, desenvolvimento humano, né? Então, meu gap maior no mundo é conectar empresários com profissionais, né? Nós já fomos profissionais, né, Sil? Para a gente ser empresária hoje, a gente teve uma trajetória no mercado de trabalho, com sonhos, com ideais, né? E encontramos empreendedores que acreditaram em nós, empresários que acreditaram no nosso sonho e assim nós crescemos. E hoje a gente quer que esses empresários possam encontrar também esses profissionais. Então, hoje a missão da minha empresa é essa, é a gente conectar empresários com profissionais, empresários que muitas vezes abrem mão de tudo para construir um sonho, né? Você vê que lindo o Brasil por Elas, mas precisa de pessoas para movimentar, né? O negócio de vocês também. Então, hoje a minha função aqui, meu propósito mesmo,
é ajudar empresários a poder ter uma equipe que acredite no seu sonho, que vai trabalhar junto com você. Em contrapartida, a equipe também conta empresários mais humanos, né? De acolhimento, onde todo mundo cresça, como é esse movimento aí do Brasil por elas, pegando na mãozinha e todo mundo crescendo junto. Fantástico. Fantástico. Então, o nosso trabalho em si, né? Eu sou uma colaboradora na área imobiliária, consultora imobiliária, perita avaliadora. O que a gente leva para a família? Um sonho, uma realização de sonhos, né? De negócios, mundo dos negócios. Então, a gente trabalha com pessoas, com famílias, né? Vamos construir um sonho junto com eles, né? Eu quero sair de uma casa, quero ir para um apartamento, eu quero sair de um apartamento, quero ir para uma casa dos meus sonhos. Então, tudo isso é muito gratificante. Eu me lembro de uma ocasião que eu fui trabalhar uma família e eles levaram a filha e ela pulava naquele lugar, ela brincava naquele lugar e eu printei aquele momento, né, daquela família brincando e ela falava, eu quero esse e já tinha uma reserva, enfim, não tinha como, mas a gente foi dando aquele jeitinho, pedindo muito para que aquele desse certo para aquela família, porque era aquilo que brilhava nos olhos daquela pessoa, daquela família, e aconteceu. E é quando eu dei essa notícia, foi uma notícia pessoalmente, eles choraram, assim, então é uma coisa que é muito gratificante que você faz. Ajudar pessoas, trabalhar com pessoas, fazer com que pessoas sejam felizes, que elas saiam satisfeitas, né? E também trabalho com pessoas que são investidoras, então tem um perfil de cada um. Então, assim, a gente guarda muito momentos diferentes. A gente às vezes é conselheira, psicóloga, um pouquinho de arquiteto, um pouquinho de decorador. Então, a gente tem um pouquinho de cada coisa, a gente vai aprendendo, adquirindo experiência. Eu já estou há quase 20 anos no mercado. E isso é muito gratificante, né? Você levar as pessoas a realizar o sonho delas, a realizar o negócio delas, o desejo, você achar, encontrar algo que ela deseja e necessita. Então, isso é muito gratificante para mim. Eu amo isso. Apesar de ter uma profissão de formação diferente, mas eu amo isso. Eu amo vendas. Vendas está no meu sangue. Desde muito pequena, sempre aprendi a vender alguma coisa. Talvez um dos maiores desafios, né? Vender o sonho, né? Que você hoje trabalha. Exato. Né? Então, assim, é um desafio prazeroso, né? Exatamente. Então, eu fico muito feliz de poder ajudar pessoas. Que lindo. Nossa, lindo. Fantástico. E ouvindo vocês falarem aqui, eu estou imaginando a minha própria trajetória, porque eu vim de uma transição, digamos assim, ainda estou, né, nesse processo de transição, mas eu sempre tive um comportamento empreendedor. Mesmo dentro do meu trabalho tradicional, hoje eu me encontro afastada, que era dentro do serviço público, mas eu tinha um comportamento empreendedor. E hoje eu encontrei no comportamento, minha maior missão. Só que identificar nas emoções quais são as suas limitações ou o que você pode melhorar na sua emoção para melhorar os seus resultados. Hoje, eu trabalho com mentoria, identificando as emoções para melhorar os resultados com vendas, melhorar os resultados com equipe, com liderança. E por que isso começou a ser uma missão, um propósito? Eu identifiquei que nesse processo, no meu processo, eu tive que melhorar os meus comportamentos. Eu tive que, na verdade, melhorar as minhas emoções, né? O comportamento é só ali o reflexo, né? Das emoções. Então, eu fui nesse processo identificando isso. E quando a gente fala de pessoas, todos nós lidamos com pessoas. Sim. Eu identifiquei que talvez o maior limitador e impulsionador das pessoas são as emoções. E como você administra essas emoções internamente para você ter comportamentos melhores, para você ter atitudes melhores, tanto liderando primeiro a sua vida e para com os outros também. Então, hoje, e eu percebo aqui nítido quanto a gente administrou tudo isso, né, também. Não, e o que me faz aqui, ouvindo vocês, assim, voltei um pouquinho lá no passado, né, e para quem está nos assistindo, né,
a nossa jornada como mulheres, como empreendedoras, né? Se a gente olhar para nós há 20 anos atrás, nós éramos uma pessoa. Sim. E se a gente olha para nós hoje, 20 anos depois, com tantos desafios, com tantos rompimentos, tendo que buscar melhorar as nossas emoções, comportamentos, a gente olha talvez hoje para nós e fala assim, uau, né? Eu já estou aqui, né? Porque eu vejo que tem muitas mulheres que às vezes têm desejo de empreender, isso, ela só não tem ainda, talvez, essa maturidade de olhar para ela e falar assim, nossa, eu também posso, eu também cheguei, né? Sim. E aí eu queria perguntar para vocês, na visão de vocês, qual que é o maior desafio de uma pessoa quando vai trabalhar com pessoas, né, vai liderar um time, ou ela vai se autoliderar também? Qual é o desafio que vocês acham que pegou? Talvez um exemplo de vocês, alguma coisa nesse sentido? Bom, desculpa. Eu penso assim, né? Hoje eu tive muitos desafios para parar enquanto mulher, né? Quem conhece a minha história de vida sabe, né? Minha primeira maternidade foi atípica, então você fala, meu Deus, o que eu faço, né? Você planejar uma criança e de repente o médico fala, olha, talvez ela não vingue, ela não vai sobreviver, né? Mas graças a Deus hoje ela tem 26 anos, é referência, né? Pelos desafios que a gente venceu. E eu costumo dizer que tudo realmente é emoção. Então, no início desse meu período, tudo que a pessoa falava me ofendia. Aí é o que você está falando bem, é as suas emoções. Então, a pessoa, nossa, ela não anda ainda. Nossa, mas ela não fala. Eita, mas o meu já está fazendo tal coisa. Tudo aquilo doía um pouco enquanto mãe, né? Sim. Só que aí vem a maturidade, como a Silvana falou. A gente vem, tropeça, chora, pede a Deus, né? Recomeça novamente. Consegue controlar suas emoções e você entende claramente. Isso é só a opinião deles, é só o que eles veem, não tem nada a ver. Minha filha está aqui e você começa uma outra jornada. Então, eu falo hoje, né, para muitas mães, que eu sou escritora nessa área, e eu falo que a nossa jornada depende muito da gente, de como que a gente quer encarar. Então, eu tenho mães que falam assim, eu odeio essa síndrome, que é a síndrome da minha filha. Eu falo, pois a gente convive com ela. A Gabriela é uma pessoa, a síndrome, né? A gente não pode descartar porque ela existe, mas a gente não deixa de fazer nada que tem que ser feito, né? Então, não quero romantizar a vida aqui, né? Porque a gente sabe que maternidade típica ou atípica é desafiadora, mas o que eu quero dizer é que, pelo meu exemplo de vida, é possível sim. E hoje eu sou empresária por conta dela, né? Porque para eu ter uma CLT era difícil, né? Você ficar de 8 às 18, né? E tudo. Sim. Então, é difícil conciliar. O acompanhamento, né? Sim. Então, é você ter essa força de empreender, né? E nós, mulheres, temos muita força, né? De conciliar a casa, conciliar marido, conciliar trabalho, fazer tudo, ainda criativa, né? Se criativa, ainda inventar muita coisa, né? E a mente não para. Então, acho assim que depende muito mais de nós, né? Da gente tomar essa decisão e as coisas começam a acontecer. Eu lembro muito da Sil falar do projeto Brasil por Elas, né? Que você pensa, mas quando você começa a ir, a energia mesmo já traz tudo para você, começa a aparecer novas oportunidades, vem muitas pessoas. Então, se eu pudesse dizer para as mulheres que estão ouvindo a gente, só comece, vai devagarzinho. O Brasil por Elas tem conexão, assim, gigantes que você não vai nem imaginar, de tantas especialistas que a gente tem aqui, mulheres. Verdade. Que assim como a minha história, todas têm uma história de vida que tem que conciliar filha, alguma dificuldade familiar, pais. Então, eu acho assim, dê o primeiro passo, que o apoio sempre vem, né? E levanta a mãozinha e pede ajuda. Isso. Acho que completando essa autoliderança, né? Sim. Que aí ela acaba, quando ela começa a ter essa maturidade, esse entendimento, ela já está autoliderando, né? Sim. Ela mesma, para depois ela liderar o outro, né? Para depois ela ir lá e orientar as pessoas e dizer o que ela precisa fazer. Porque se eu não me autolidero também, é desafiador. Como é que eu vou ajudar uma outra pessoa se eu não tenho autoconhecimento sobre mim mesmo, sobre como é meu comportamento, como eu influencio as pessoas? Você lembra um treinamento, só para passar a palavra para as meninas, que a gente fez em Fortaleza, que teve um profissional militar, não vou lembrar o cargo dele. Sim, lembro. Que ele virou e falou que estava tendo uma rebelião no presídio de Alcaçuz, bem, repercussão nacional, e ele falou que o diretor do presídio não conseguiu reverter a rebelião, pois ele foi lá e reverteu, porque ele não pede para nenhum liderado dele aquilo que ele nunca tentou fazer. Olha que lindo. Nossa. Né? Então, é isso que a Sil fala, é a gente primeiro olhar pra gente lá, para depois a gente olhar pro outro, né? Sim, com certeza. Nossa, vocês falando sobre esse assunto aí de rebelião e tal, minha atividade principal, quando eu falo do serviço público, eu trabalho com menores infratores. Nossa. Então, lidar, né, com o outro em fase de desenvolvimento. Foi um grande choque, assim,
quando eu tive essa percepção sobre mim. Nós estamos falando aqui. Quando eu consegui me observar que eu não estava conseguindo lidar com as minhas próprias emoções, lidando com outras pessoas. Então, eu saí ali de uma situação e não conseguia administrar o que eu sentia. Então, em casa, reverberava. Reverberava com as minhas filhas, reverberava com o meu marido. Eu não conseguia dominar isso. Eu falei, calma, então, peraí, que tem alguma coisa acontecendo diferente aqui. Por que eu cheguei nesse ponto? E talvez muitas mulheres, não vou dizer todas, não se percebam porque as coisas vão acontecendo, o dia a dia vai acontecendo, sim, você vai lidando ali com a sua emoção, com o seu sentimento, com o seu comportamento, com tudo que você tem que lidar e não olha para você. Então, como a gente está falando aqui, de olhar para você, reconhecer todos esses comportamentos, sentimentos, isso foi um desafio para mim, olhar para mim, imaginar que estava tudo bem, tá tudo certo, eu lido com isso aqui há tantos anos e chegar no meu ponto limite, mas ter que chegar nesse ponto limite. E ela falou sobre pedir ajuda, né? Eu enfatizaria esse outro ponto, porque aqui no Brasil por Elas, com certeza vai ter, tem, na verdade, pessoas que podem te ajudar, tem pessoas preparadas que já passaram por um caminho que talvez você esteja passando e com certeza podem te ajudar nesse caminho aí de empreendedorismo. Já temos até uma psicóloga olhando pra gente. Verdade. Duas, né, eu acho. Então, essa questão é muito interessante, né? De pessoas com pessoas, vamos dizer assim, um embate, né? Como ela estava dizendo, com o que você já se deparou, com que dificuldade, sim, né? Então, assim, são várias situações da nossa vida, vários momentos diferentes. Assim, na minha vida, por exemplo, né? A gente trabalha com tantos momentos diferentes, tantas fases, porque a gente, quando começa uma venda, ela tem várias fases, né? Do início ao fim, então são fases extensas, às vezes mais curtas, mas dependendo do que vai ser, de como vai ser, tem uma fase muito extensa e às vezes um pouco cansativa, vamos dizer assim, um pouco desgastante, dependendo de como é a negociação. Sim. Tudo isso acontece, uma mesa de reuniões, sim, várias visitas, negociações profundas. E a gente precisa ter um autocontrole muito grande. E, às vezes, a gente escuta coisas que não quer ouvir. E, às vezes, precisa falar coisas que não deveriam falar, né? Não deveriam ser ditas, mas que são necessárias. Então, a gente precisa trabalhar a mente naquele momento, buscar qual é a palavra certa, encaixar ali naquele momento o que você vai dizer. Então, a gente tem que ter um autocontrole muito grande das nossas emoções. Você tem que estar muito bem naquele dia, muito bem preparada, né? Espiritualmente, mentalmente, o coração, enfim, totalmente bem preparada para aquilo. E, às vezes, você toma acho que todo mundo já levou isso, de repente, tomar um susto, assim, algo, do nada, você... Nossa, isso não está pensando. Na hora sua mente fala, isso não está acontecendo comigo agora. O impacto, aí você, né? Muda, assim? Você respira, dá um sorriso, pensa, toma um golinho de água, pergunta se quer um cafezinho, você vai tentando mudar aquele ambiente, né? E às vezes você se depara com discussões ali naquele momento e você precisa apaziguar. Então, eu já passei por tudo isso e, graças a Deus, eu consegui sair uma vitoriosa nesses Sim. momentos, que não são fáceis. E depois, não vou mentir, gente, depois que tudo acabou, que brindou as taças, que serviu lá no banheiro, eu fui chorar. Nossa. Chorar de quê? De emoção, de agradecimento a Deus e de alívio. Porque na hora você segura, a mulher, ela tem uma parte, a mulher é emoção, né? Muito. Mas a mulher, ela tem a sua sensibilidade e a mulher consegue, ela tem um jogo de cintura muito grande para poder reverter várias situações. Sim. Então, a gente tem muitas habilidades, não que o homem não tenha, gente, claro. Não. Mas a mulher, ela tem aquele seu jeitinho, suas habilidades, né? Sim. E isso...
faz a gente parar e pensar em quantas situações a gente já passou, o que a gente... E às vezes a gente é psicóloga da gente mesmo. Então, assim, é muito gratificante tudo isso. Então, já tive vários embates, já chorei algumas vezes, gente, no banheiro, debaixo de chuveiro, já ajoelhei para agradecer a Deus que eu consegui passar aquela fase, aquela dificuldade e não perdi um negócio, não perdi uma venda. Então, a gente está aqui no Brasil por Elas, um movimento por todo o mundo, Sim, global. isso. E eu estou aqui, assim como as meninas estão, sempre tem alguém para nos ajudar. Então, com isso, eu já fui buscar conselhos e a gente precisa estar se capacitando cada vez mais, aprendendo mais. E com o nosso dia a dia, né? Com o que a gente vai aprendendo, a gente vai vendo o que a gente precisa buscar mais, aprender mais, se capacitar mais, para poder estar mais preparada, pronta para cada tipo de momento que a gente vai enfrentar. É isso, e a gente tem que estar muito atenta, né? Porque, assim, o mundo cada vez está mais tecnológico. Exato. E eu penso muito assim, Cláudia, com relação até às empresas, né? Eu sei que você fala muito sobre isso, porque, assim, empresas pode ter a tecnologia que for, pode ter o melhor processo, a estrutura da empresa extremamente organizada, mas uma empresa ela é feita de pessoas. Sim. E pessoas são seres humanos, que somos passíveis de errar, passíveis de ter um momento mais emotivo. Sinara, você falando, você me resgatou meu segundo trabalho de carteira assinada, porque eu fui CLT durante 23 anos, né? Eu empreendo tem 13 anos, mas eu conciliava sempre o CLT com o CNPJ, né? Como diz. E eu lembro, Sinara, que meu segundo chefe, né? Vamos chamar assim, o meu líder, meu diretor, né? Eu lembro uma vez que ele me chamou na sala e a gente tá falando de pessoas, porque assim, ele tava irritado com alguma coisa. Gente, foi a primeira vez que alguém enfiou o dedo na minha cara. Nem meus pais, assim. Ele virou para mim, apontou o dedo e fez assim: Você é uma incompetente e não sei o quê. Mal eu sabia que naquela época ele estava implantando um gatilho negativo na minha cabeça. E eu passei uma fase da minha jornada profissional achando que eu era incompetente. Então, o que eu fazia? Eu me esforçava para essa pessoa mais competente. Tanto é que ele apontou o dedo, eu não sei onde eu arrumei força, mas ele apontou o dedo para mim e eu apontei o dedo para ele. Eu botei e falei assim: ninguém me chama de incompetente. Se tem uma coisa que eu sou incompetente. Só que no fundo, eu tava totalmente abalada, né? E eu saí de lá, fiquei 5 anos nessa empresa, eu sou muito grata, mas trouxe isso. E isso, de certa forma, foi um impacto, mas me fez também entender, assim, quem eu era como profissional, qual era o tipo de líder que eu queria ser para liderar a minha equipe, né? Eu cheguei a ter 11 pessoas nessa empresa, onde eu estava liderando, tinha acabado de me formar, né? Eu gosto muito da frase que, ao longo da minha jornada, eu acho que eu construí a boa sorte, porque eu fui fazendo, né? E aí eu queria ver, realmente, assim, perguntar para vocês, na visão de vocês, quais são as características, os aspectos, principalmente profissionais, que uma pessoa tem que ter para poder ser uma pessoa muito bem-sucedida, uma mulher, vamos falar, né, uma profissional de sucesso, porque sucesso é muito relativo, cada um tem o seu conceito. Mas, no modo geral, o que vocês acreditam que uma profissional hoje, no século XXI, com tanta tecnologia, a inteligência artificial vindo aí, ocupando um monte de cargo, né? O que a gente precisa ter? Né? A Sinara falou que a gente precisa se desenvolver, mas isso para mim é primordial. Mas o que mais? Eu acho que você já deu a resposta. A gente precisa muito ter o domínio próprio, né? Conforme a situação que você leva. A questão, igual você disse, ao mesmo tempo, você recebeu uma ação e veio a reação. Ele te apontou o dedo e você automaticamente... ação-reação. Então, o domínio próprio, que dependendo da situação que você está, numa mesa de negócios, se caso isso acontecer, um cliente ali que... Você sabe que a gente lidar com todos os tipos de pessoas. E se caso isso acontecer, pode acabar ali naquela mesma hora, naquele mesmo momento. Então, a gente precisa de ter um domínio próprio, né? Um autoconhecimento, a gente precisa ser dominantes ali naquele lugar. E o conhecimento nunca é demais. Nunca é. E além de tudo, eu acho que quando você se manifesta, você já está dizendo respeito, né? Isso. Então, a gente que trabalha na área organizacional, a gente conhece várias empresas, né? Então, a gente até brinca que a gente demite algumas empresas, não é o colaborador, porque, assim,
Eu estou no mercado desde 2010 e para mim é inadmissível o desrespeito com a pessoa, né? Então a gente vive várias situações de lideranças, né? Tóxicas, lideranças que, né? Hoje as pesquisas dizem, né, que as pessoas saem das empresas mais pela liderança do que por salário, por outros fatores, né? Isso é muito triste. Então, hoje você vê Instagram, qualquer mídia, eles estão falando muito sobre isso, sobre a liderança. Então, que tipo de líder, né, você quer ser? Eu acompanho a Silvana aí durante a liderança dela, o time dela é maravilhoso, sempre foi, porque a Silvana lidera pela conexão, né? Então, eu, por exemplo, sou dominante estável. Então, muitas vezes eu quero liderar pela autoridade, mas só que eu já tenho um domínio próprio pela minha trajetória, eu respiro e falo, Cláudia, calma, pede a opinião das pessoas. Oi, gente, vamos lá, né? Olha. Então, para todos é possível a gente ter esse controle, desde que, primeiro, principalmente as mulheres, se respeitar, né? Tem situações de assédio, tem situações que você deixa de ganhar menos só por ser mulher, tem situação que porque a outra pessoa é homem acha que você não tem capacidade, né? Então, a partir do momento que você se respeita, mostra que você veio, eu acho que isso tudo já faz diferença na nossa carreira. Eu costumo dizer porque, por exemplo, eu imaginava que eu não tinha esse domínio próprio há um tempo atrás. Então, eu reagia de algumas formas que eram mais baseadas em reações. E aí, respondendo a sua pergunta, eu imagino que quando você não tem esse domínio próprio, você tem que ser curioso sobre você. Tem que ser curioso para você identificar, cara, por que eu ajo assim? O que acontece? O que me levou? Quais são esses gatilhos? Então, a curiosidade, depois a coragem, né, de enfrentar, se for necessário, para depois você buscar uma ajuda, buscar um conhecimento do porquê que você age daquela forma. E o melhor, o como você pode mudar para você desenvolver uma nova habilidade, para você lidar melhor com as pessoas, lidar primeiro com você para depois lidar com o outro. Então, para mim, foi bem a curiosidade. Inicialmente, assim, a curiosidade sobre mim e depois o conhecimento sobre mim e o conhecimento que eu busquei para melhorar. É porque vai ser recorrente, né? Essa situação. Não, que Deus o livre, né? Lógico que a gente não vai ter chefes. Mas você não tem o controle das outras pessoas. Você a gente não sempre tem vai controle encontrar uma sobre o pessoa outro. que vai desencadear em você aquele gatilho que de repente o chefe da Silvana acionou. E hoje ela tem clareza que foi aquele dedo que te acionou um gatilho, total. né? Ele acionou uma ira, né? E você suscitou uma parte que você rebateu. Mas, de alguma forma, ali serviu para algo... Sim, para o crescimento. Para o crescimento para ambos, eu acredito Sinara, nisso. Que até para nos próximos passos que eu daria, que eu não sabia quais eram, mas naquela época, me fortaleceu para que, se viesse a acontecer, talvez eu soubesse lidar melhor. Sim. E aí tem um aspecto que nós, como pessoas e nós, como mulheres, acho que a gente tem que estar sempre muito atenta, que é se posicionar. Sim. Se posicionar em casa, no relacionamento, com os filhos, com os pais, né? Não é só profissionalmente, porque a gente fica falando, às vezes, tanto do profissional, Mas não pode esquecer dos outros, a gente tem que primeiro, assim, a sua base. Então, começa lá, né? Sim. É dentro de casa, a sua família. Vai se posicionando nesses lugares de autoridade. Porque se você posiciona em casa, você tem essa firmeza, eu acredito que a gente se posiciona em qualquer ambiente que a gente tiver. E é tão interessante, Sil, porque você fala sobre o posicionamento e algo que o Brasil por Elas foi nítido para mim quando você colocou ali as bases do Brasil por Elas, que é a comunicação. O posicionamento, ele depende da sua comunicação. Então, a comunicação, ela vai potencializar esse seu posicionamento ou, às vezes, potencializar até no seu silêncio, a forma de você, né, não falar algo também é um posicionamento. Então, e tudo serve para um crescimento, para um amadurecimento, e a gente vai desenvolvendo isso. Gente, olha, eu tô adorando, mas a gente vai começar a encerrar, mas eu vim aqui, né, aproveitar hoje, Sinara, te entregar o seu kit de founder que você ainda não tinha recebido. Muito obrigada. Né? Agradecer por você também estar conosco, todas nós, Cibele, Cláudia, Sinara, né? Você é uma founder, gente. Founder, elas são fundadoras da Brasil por Elas, fazem parte de uma comunidade, né, de negócios, né, com foco, sim, em comunicação, em conexão e conversão, que eu gosto de falar. Tudo para levar a gente no nosso crescimento, né?
Então, estou muito feliz e eu queria, assim, que cada uma de vocês pudesse Eu vou agora... até exibir. Ah, Gente, olha que lindo. lá, ó. Empreender, conectar, movimentar e prosperar. Esse é o nosso lema, Esse é o né? lema da Brasil Então, eu queria por Elas. queria realmente, assim, primeiro agradecer vocês, né? Para vocês que estão aí nos assistindo, né? Já aproveitem para poder se inscreverem no nosso canal, para poderem compartilhar, né, esse conhecimento que foi aí disponibilizado para todo mundo que está nos assistindo, deixar os comentários também, qual foi o maior aprendizado, né, que esteve hoje por aqui, e pedir para que cada um de vocês possa, então, fazer o seu encerramento, como é que o pessoal encontra vocês aí na internet, né, para poder seguir, para às vezes pedir uma orientação, contratar o serviço de vocês. Então, quero que vocês fiquem à vontade. Claudinha, você tá ali para aquela câmera e as meninas para essa câmera aqui. Bom, então agradecer, né? Primeiro, Silvana, pelo convite, aqui participar com as meninas. Meu Instagram é claudiaabel.rh, claudiaabel com L.rh. E eu tô aqui para ajudar as pessoas, a liderança, a desenvolver melhor sua equipe, fazer sua equipe se tornar mais engajada com o seu negócio, né? Trazer aí novas estratégias para a gente poder movimentar as empresas e, como Brasil por Elas, a gente acabar conectando mais. Então, gratidão, Silvana. Ai, obrigada. Então, o meu Instagram é Sinara, meu nome, sobrenome Chudré, Sinara CY, Chudré com X. Ali está ali um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu trabalho, né? Eu acho que vale a pena a gente colocar um pouquinho do que a gente faz, de tudo, para as pessoas conhecerem quem é a Sinara, o que ela faz, qual o trabalho dela. A empresa fica ali, a imobiliária que eu atuo, fica ali no Shopping Venâncio 2000, sala 234. E o meu celular é o WhatsApp, está lá também no Instagram, está tudo ali direitinho. Então, estou aqui para trabalhar junto com você, realizar o seu sonho, te ajudar nos seus negócios, ao seu crescimento. Muito obrigada, gratidão. Obrigada por estar aqui com vocês. Foi um prazer muito grande, adorei essa podcast com a gente. Uau, gente, gratidão a cada um de vocês. Eu estou muito feliz, Sil, por estar nesse movimento do Brasil por Elas. Demorei a me conectar com o movimento feminino e eu vi uma causa muito forte, né? Um movimento de cada uma que, com a energia, em uma energia só, ter um crescimento exponencial. Não tem outra palavra para o que eu vi para me conectar. Então, hoje, eu acredito que eu posso ajudar você que está aí assistindo a identificar melhor as suas emoções e melhorar os seus comportamentos para mudar os seus resultados, independente do que seja para os negócios ou para a sua vida. Identificando na sua emoção, com certeza você vai ter um comportamento melhor para te levar para os melhores lugares. E aqui no Brasil por Elas é um excelente lugar de crescimento, de conhecimento, de conexão e de conversão para os seus negócios e para a sua vida. É isso. Qual que é o seu Instagram? Cibele Baldez, CIBELLEBALDEZ. Cibele Baldez, entra lá. Também estou aí daqui a pouco, né? Quero colocar aqui para vocês também uma conexão para vocês fazerem com esse estúdio que a gente está fazendo. A conexão com a Sil aqui, Estúdio Abes, vou deixar registrado aí para vocês também. E tenho certeza que só para melhores resultados. Que bom, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês. Vamos crescer, Obrigada, vamos impactar Silvana, cada vez mais, né, a vida das mulheres. E para você que está aí nos assistindo, nos acompanhou um pouquinho desse episódio aqui, é só uma partezinha, né? A Brasil por Elas é uma empresa que eu gosto de dizer que é uma empresa que é um ecossistema. Então, a gente aqui tem portal de conteúdos, nós temos cursos, imersões, treinamentos, mentorias e tem principalmente essas empresárias que estão aqui hoje à disposição de vocês para ajudar você a você crescer na sua vida, para exatamente você poder ter uma vida mais leve, mais livre e lucrativa. Então, muito obrigada e até o próximo episódio do Brasil por Elas.